Como é que tu define... Definir talvez não seja a melhor palavra, mas o que é Deus, Reginaldo? Ó, tem gente que quando pensa em Deus, a primeira coisa que vem é algo parecido com Zeus. Zeus. Né? É um cara barbudo, tudo Aí mais. Jesus Cristo seria o Thor. É. Imagina. Seria o Thor. E o último filme, uma porcaria, né? Eu não sei, eu não Que vi. vergonha, pelo amor de Deus. Parece mais uma comédia. É? Que feito. Ah, talvez talvez tenha sido essa a intenção. Eu ouvi alguns feedbacks nesse sentido mesmo. Inclusive, um salve aí pros amigos do Podpah que fizeram hoje o ator do Thor, tava lá. Eita. O Chris Hemsworth. Olha aí, rapaz. Mas então, porque assim, quando eu tô dando pitaco em tudo, né? Cara, fica à vontade. Estamos entre amigos. Tá bom. E toda a galera também, tá? Por exemplo, quando eu penso em Deus, eu penso eu acredito em Deus em primeiro lugar. Certo. E eu penso em uma coisa assim que é como se fosse uma energia cósmica, assim, universal, que tá em tudo quanto é lugar e que não é... E que é talvez talvez seja a verdade do universo, sabe? Não necessariamente humanoide, por exemplo. Certo, entendi. Tá? E você? Porque assim, Jesus é Deus humano, assim, feito homem, tá, né? Humano talvez não, mas o feito homem é como a gente se identifica com ele, né? Quando a gente pensa em Jesus e a gente sabe que Jesus é Deus, nossa, isso é complicado. É complicado esse lance da Santíssima Trindade. Isso. Eu tô esperando você falar e é bem isso, essa visão mesmo, mas pode... Então, Deus, pra mim, na minha cabeça, quando eu penso em Deus, é uma constante universal, sabe? Mais constante que gravidade, que tempo, que tudo isso. É como se fosse uma verdade central de onde tudo deriva. De onde sai, por exemplo, no algoritmo de Deus, é dali que sai, por exemplo, a possibilidade de ligações iônicas, é da onde sai a possibilidade da matemática, é da onde sai qualquer tipo de noção que você consegue imaginar. Por isso ele transcende o meu entendimento. Entendi. Eu não sei o que é Deus. Eu suponho que seja algo nessa linha. Porque a gente não consigo... Eu imagino que um ser humano não consegue sequer imaginar Deus. Eu entendo o que você fala e entendo todas as tentativas de definição de Deus. Há quem, os maçônicos, um grande arquiteto. Há o Islã como Alá. Há o judaísmo como Shema, Israel, Adonai, Elohim. Então, são vários nomes. El Shaddai. Nós, Jeová. Mas há várias tentativas. Eu acredito, mas não sei explicar. E vou te dar duas histórias. Eu também não consigo explicar. Não sei se eu consegui dizer o que que eu tô esse pensando. Deus pode ser uma energia, pode ser o arquiteto. Você pode dar o nome que você quiser. Só que eu acredito que este Deus é também Jesus Cristo e é o Espírito Santo. Como funciona, eu não sei. Só que eu não acredito num Deus sem Jesus. E não acredito num Deus sem o Espírito Santo. Porque eu acredito na Santíssima Trindade. Santo Agostinho, era um dos homens mais inteligentes que a igreja já teve. Santo Tomás, que é o tomismo, e Santo Agostinho. E Santo Agostinho queria explicar a Santíssima Trindade. Santo Tomás fez. Mas Santo Agostinho, uma vez, estava andando na praia e viu uma criança, menininho, que ia até o mar, pegava a água na mão, chegava no buraquinho e jogava. Ia, pegava, jogava. E Agostinho parou e ficou olhando. E aquilo se repetia. E ele chegou: menino, você nunca vai conseguir pegar essa água e colocar nesse buraquinho. Ele falou: Agostinho, você nunca vai conseguir explicar quem é Deus. Porque tudo que você falar, foi aí que ele chegou à máxima, tudo que nós humanamente tentarmos falar do que é Deus,
será inversamente proporcional à verdade do que ele é. Porque nós não temos verdade. Nós não temos palavras para descrever. Então, eu digo assim, eu não sou contra nenhuma definição de Deus. Só que nós católicos acreditamos no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Agora, toda tentativa de imaginar é difícil. E cada um com uma função diferente. Eu diria atributos. Tá. Nós usamos a palavra atributos na igreja. Atributos quer dizer, Deus, Pai, teve a atribuição de criar. Mas quando ele criou, Jesus já existia. Não encarnado, mas já existia. E o Espírito Santo já existia. Mas o Pai criou, Jesus redimiu e o Espírito Santo santifica. Criação, redenção, santificação. E isso está na Bíblia. Tanto que, quando você pega em Gênesis, tem lá uma palavra que diz assim, nós fizemos. O Espírito pairava e nós fizemos. Teologicamente, na teologia bíblica, e aqui aprendendo com quem estuda exegese, eu não sou exegeta, mas leio muito, esse nós não é majestático. Ele já é a definição da Trindade Santa. Então, é um mistério para nós, mas é perceptível pela ação. Criação, redenção e santificação. Jesus na teologia e tudo mais, na doutrina católica, Jesus ele só veio aqui uma vez? Na Bíblia, sim, só uma vez. Ele voltará para julgar os vivos e os mortos. Então, houve a primeira vinda. A primeira vinda foi em Bethlehem, Belém, quando ele nasceu da Virgem Maria de São José. Passou 30 anos, não vamos discutir se é 30, 33, tá? Que seja, 30 anos, morreu com 33 anos, morreu, ressuscitou, voltou para o Pai e voltará para a conclusão da obra, o juízo final. Tem o juízo final? Tem. Então ele voltará para concluir a obra do Pai. Será terrível o juízo final? Não, será maravilhoso. É que nós temos uma ideia, a nossa ideia de morte é muito assustadora, né? Morte nos assusta. Todo mundo tem medo da morte. Tem mesmo. Rapaz, quero não. Se eu pudesse segurar mais um pouquinho, aguenta lá. É que lidar com a finitude é difícil. Por que o diagnóstico do câncer, quando uma pessoa pega, ela treme na base? Por quê? Porque por mais que ela sabe do fim, o diagnóstico parece uma sentença de morte. Sim, quando você tem um diagnóstico como esse, você meio que tem os seus dias contados. Entendeu? Todos nós temos. A gente protela muito esse pensamento. Mas não saber quando você vai morrer é diferente de saber quando você vai morrer. Todo ser humano tem dificuldade de lidar com a finitude. Então, porque isso faz com que a morte pareça uma coisa horrenda. Como se fosse o final de um ciclo. Fosse um ponto final da minha história. E de novo citando Santo Agostinho, é apenas um outro lado do caminho. É uma continuidade. É uma continuidade. Na verdade... Nossa, eu tenho um pouco de inveja de vocês, porque, assim... Eu não acredito, meu pai, minha mãe, eles estão lá no céu. E eu gosto de pensar, pode acreditar que eu estou te dizendo, quando você pensar numa pessoa que morreu, até breve, a gente vai se encontrar. Vai ser legal. Vai ser feliz. Porque assim, eu acredito em Deus, acredito mesmo. Mas essa minha crença em Deus, ela não segue dogmas de igreja, de religiões. Mas não segue, não precisa. Então, mas aí que tá. Vamos lá. O que eu tô dizendo quer dizer que eu acredito em Deus, mas não necessariamente acredito numa vida após a morte. Isso não é dogma. Isso não é dogma, cara. Vida após a morte não é dogma. Dogma é a Imaculada Conceição. Dogma é a virgindade de Maria.
Dogma é outra coisa. Mas uma Você pessoa acredita religiosa... em Deus, Jesus ressuscitou. Sim ou não? Sim. Então você acredita na vida após morte. Isso não é dogma de papa? Então, mas pera aí que eu vou... Deixa eu reformular. Que- É que Jesus não é Deus? Jesus é Deus. Então é natural que ele ressuscite. Não. Eu não sou Deus. Não necessariamente. Não. Ele morreu. Ele morreu. Morreu. Ele não brincou de morrer. A cruz não foi brincadeira. A cruz era uma pena capital, horrenda, vergonhosa, tanto que Paulo vai Verdade. dizer assim, é uma vergonha. Cara, os romanos... E é muito interessante que o símbolo do cristianismo tenha se tornado a cruz, A cruz. que é algo que era vergonhosíssimo. Vergonhoso, ignominiosa a palavra de Paulo. Cara, a cruz era uma forma que não é exclusividade dos romanos. Eles aprenderam dos persas, Aham. que aprenderam dos outros. E foi ficando cada vez mais empalação, era empalação, mas o cara morria muito cedo, passou para a cruz para durar mais. Era um espetáculo. Você acha que quando Jesus estava indo para morrer, que eles pegaram aquele agricultor, voltando do trabalho, chamado Cirineu, e falaram, carregue a cruz, é por piedade de Jesus? Não, é porque ele estava tão fraco, já tinha caído 2 vezes. Ele ia morrer, eu fiz a peregrinação. Agora, subindo aquilo, cara, uma ladeira danada. O cara tinha apanhado, quinta, sexta, passado fome, sem água, desidratado. Ele ia morrer antes do espetáculo. Então, Jesus morreu. Os romanos faziam aquilo com a crueldade, a morte na cruz, e com uma... Eu diria, além de crueldade, eles faziam de uma forma que ele queria dizer, ó, não se metam conosco. Se você se meter, é isso aqui, ó, que vai sobrar para você. É isso aqui, não se meta conosco. Jesus morreu. Ele literalmente não, verdadeiramente morreu. O sepulcro estava vazio. Ele ressuscitou. Isso, se acreditar em Jesus Cristo, é acreditar na sua ressurreição. Sim. Isso não é dogma. Mas Jesus era Deus. Não. Ele era Deus, mas não esqueça de uma coisa. Mesmo sendo Deus, quando ele se encarnou no seio da Virgem Maria, agora vamos para a aula de catequese. Vai. Ele perdeu a onisciência. O que é onisciência? Quando alguém perguntou, Jesus, quando será o fim do mundo? Compete ao Pai. Ele não sabia. As faculdades, vamos dizer assim, transcendentais dele como Deus, já não tinha mais. Ele era humano. Jesus cometeu erros. Ave Maria. Faça esse corte aqui mal feito que você vai ver. Por exemplo, ele disse que a semente de mostarda é a menor semente do mundo. Não é verdade. Mas no mundo que ele vivia, o que ele conhecia sendo homem era a semente de mostarda. Não é que ele cometeu erros, ele estava preso à sua cultura. Ele não sabia que existia outros países. Ele nunca foi para a Itália. Ele não conhecia outras civilizações. Ele não teve contato com o Egito. Então, a linguagem de Jesus era uma linguagem judaica. Então, se você colocar no crivo da história, tem incongruências. Então, respondendo à tua pergunta, ele era Deus desde que nasceu. E isso é o cristianismo católico. Existem outras denominações. Eles dizem que Jesus se tornou Deus a partir do batismo. Para nós católicos, não. Ele nasceu humano, mas era Deus. Interessante, nunca tinha ouvido isso, que ele só se torna Deus depois do batismo. Sim, existe. Uma outra teologia. Para nós católicos, não. Mas ele, São Paulo vai dizer, sendo Deus, abriu mão, está lá em Efésios, de toda a sua divindade, tornando-se homem em tudo, olha lá a palavra, em tudo, até no conhecimento, menos no pecado. Então ele abriu mão, por exemplo, de saber o fim do mundo, de fazer... Jesus nunca fez isso, de prever futuro. Você vai falar, mas Jesus vivia prevendo o futuro. Não, ele não era um homem de fazer isso. Mas ele fez milagres? Fez milagres.
onde mostrava com o objetivo, sendo Deus, de mostrar que ele era o Messias. Cara, pois é. Eu vou pensar um pouco mais sobre isso, mas eu continuo com essa de... Você acredita que você morreu, acabou? Você eu acha... não sei. Eu não tenho certeza de nada. Mas precisa ter. Essa é a verdade. Você precisa buscar. Precisa se perguntar que nós somos algo muito valiosos para Deus. A história aqui é muito curta. Pensa assim, a gente já nasce em algum lugar que a gente não descobriu ainda com prazo de validade. A gente só não achou o lugar ainda. Se a gente vive o máximo 80, 90 anos, nós temos uma alma imortal. O nosso eu completo não é a matéria. Cara, a morte é apenas uma passagem. É a fase do casulo. Ainda tem uma coisa linda para lá, que a gente vai viver a eternidade. Que inveja que eu tenho. Você vai chegar lá. Peça para Deus essa fé. Fala, Deus, me dá essa fé. É verdade. É algo muito bonito. A gente vai reconhecer quem a gente ama. Por isso que, aí que eu ia dizer, que no final de tudo, Deus vai falar assim, o quanto amor você teve, quanta caridade você fez. Talvez seria a única pergunta de Deus. O quanto nós amamos e nos deixamos amar. Regrinhas, como eu lavei o copo por fora. Regrinhas, se eu fiz isso, se eu fiz aquilo, é tão pouco. Você entende? É tão pouco. Agora, a forma que você tratou o cara que te traz o cafezinho, o cara que você tratou, quem te fez o bem na vida, o jeito que você tratou tua esposa, a hora que você acordou e você reconheceu, caramba, alguém fez o café para mim. Caramba, alguém está consumindo seus dias do meu lado. Isso é que conta na história.